Core, tudo bom com vocês, pessoas? Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no Física e Afins a entrevista que eu fiz com o professor doutor Éder Pires de Camargo, da Unesp de Ilha Solteira. Nessa entrevista, o professor Éder vai contar sobre a trajetória dele sendo deficiente visual na graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ele também vai contar por que ele decidiu estudar física e alguns outros pontos que eu acho que são muito importantes e que vocês não podem perder na entrevista. Então, o título desse vídeo, Ensino de Física e a Deficiência Visual, é o título de um dos 8 livros publicados pelo professor Éder, e o último livro dele, intitulado O Estrangeiro, pode ser adquirido diretamente com ele, então as informações vão estar todas fixadas nos comentários e o canal dele aqui no YouTube também. Outro recado que eu quero dar para vocês é que possivelmente amanhã, dia 2 de março, às 21h30 do horário de Brasília, vai ter uma live sobre engenharia eletrônica e a Nova Zelândia, tudo isso conectado. Então as informações também vão estar aqui nos comentários ou no meu Instagram, Bibi Bailas. A primeira pergunta que eu fiz para o professor Éder nessa entrevista é se no Brasil o correto é deficiente visual, cego ou ambos estão corretos. Então, essa é a primeira pergunta que o professor Éder vai começar respondendo na entrevista. Eu espero que vocês gostem e agora fiquem aí com a entrevista completa. Vou falar para você que vou falar no contexto do Brasil, né? Tá. No contexto do Brasil, porque isso é muito variado. No contexto do Brasil, também no modelo médico, porque tem muitos modelos que a gente pode utilizar. Então, segundo a nossa legislação, nós temos uma categoria mais ampla, que são as pessoas com deficiência visual, certo? E essa categoria, ela se expande em outras duas, que são as pessoas com baixa visão e as pessoas cegas. Então, as pessoas com baixa visão são aquelas que enxergam entre mais de 5% e menos de 30%. E as pessoas cegas são as que enxergam menos de 5%. Eu estou falando para você assim de uma maneira muito resumida e simples. Em termos de acuidade visual é assim, ó. Baixa visão é quem tem acuidade maior 20/400 e menor do que 20/70, e pessoas cegas que têm acuidade visual menor 20/400. E também existe uma definição em cima que é tomada isso de ângulo de visão, uma abertura do ângulo de visão. Eu não me lembro de cabeça agora para te falar a abertura do ângulo de visão. Existe uma certa abertura. Entendi. Só faz uma medição do ângulo de visão. Então, para sintetizar, né? A deficiência visual é a categoria mais ampla. Ela é sintetizada em outras duas: baixa visão, cegueira. E é muito importante saber que cego não é só aquele que não tem visão nenhuma. Existem muitas pessoas que já estão na categoria cego, mas que têm alguma percepção luminosa. É o meu caso. Entendi. Então o senhor, como falou, pode ver, tem um pouco de visão periférica, no caso. Eu tenho um pouco de visão periférica. Um pouquinho de visão periférica. E a minha percepção ela melhora segundo segundo alguma condição luminosa, ela melhora. Quando essa condição luminosa assim, ela é uma iluminação de intensidade baixa e mais amarela, de radiação amarelada, a minha percepção melhora, os contrastes melhoram muito. Eu começo a perceber à noite, por exemplo, aquelas faixas da rua, aquela faixa de atravessar a rua, detalhes assim melhoram muito para mim. Durante o dia piora muito. Durante o dia eu posso dizer que eu não enxergo nada no sol, assim, quando a intensidade luminosa é muito forte. Então isso é muito interessante também, saber que quem tem deficiência visual tem uma variação da percepção. É muito comum isso. Tem gente, por exemplo, que não enxerga durante a noite e começa a enxergar melhor durante o dia, exatamente o oposto do meu caso. Muito complexa a deficiência visual. É um fenômeno assim de complexidade, não tem um padrão. Tem assim,
É muito comum se achar assim, olha, ou a pessoa enxerga ou ela é cega. E se ela não está enxergando, basta dar um óculos. Muito comum pensar assim. Mas o fenômeno é muito complexo. Tem muitas variações de deficiência dentro desse espectro que eu lhe falei, de baixa visão e de cegueira. Muito, muito. Então, se eu posso falar, então, deficiente visual no mais general, no caso. Isso, você pode, isso. Só que tem uma coisa muito importante, que assim, o significado, ele sempre está na pessoa. Ele não está na palavra. Então, isso é uma definição legal, que está na lei, né? Mas como o significado está sempre na pessoa, pode ser que tenha uma pessoa que seja cega e ela se ofenda de ser chamada de cega. Ou ela se ofenda de ser chamada de deficiente visual. Você entende isso? Entendo. Isso é muito subjetivo. É muito complicado esse negócio. Porque o significado não está... existe um significado, né, que está na palavra, mas tem um significado que está na pessoa. A pessoa pode se ofender com aquilo. Então, realmente o tema é muito complexo. Eu recebi um e-mail esses dias, a pessoa me perguntava qual que é o correto. Eu falei, a definição legal está aí, está essa, né? Mas o significado está na pessoa. Por exemplo, a categoria do surdo. Os surdos, eles não se reconhecem como pessoa que tem deficiência. Os surdos admitem que não têm a percepção auditiva, mas isso não os caracterizam como pessoa que tem deficiência. A palavra deficiente é uma ofensa para os surdos. Entendi. Interessante isso. Eu sempre tento perguntar, porque como eu não conheço e não convivo com isso, eu não quero ofender ninguém. Por isso que eu fiz a pergunta no começo, porque a gente está acostumado a falar de uma maneira e aí a ideia é realmente não ofender ninguém, né? Por isso que eu perguntei. Eu para mim, trabalho com duas questões da cegueira. Para mim, a cegueira não é um defeito, ela não é um defeito. É uma característica dos indivíduos que são cegos. Uma qualidade, inclusive. É claro que existe uma série de dificuldades associadas a isso. Por outro lado, essas dificuldades não são resultados exclusivamente do fato da pessoa não ver. São resultado da estrutura social. Quer dizer, resultado da forma como o mundo foi construído. Quer dizer, o mundo foi construído de um jeito para a participação plena de quem enxerga. É daí que surge as dificuldades, as limitações, as incapacidades, vamos colocar assim, né, certas incapacidades de quem tem cegueira ou de quem tem baixa visão. Então, ela não é uma característica natural do ser que é cego. Então, no meu caso, ser cego não é ofensa, é uma característica minha, da diversidade humana. E eu queria que o senhor comentasse quando que o senhor começou a perder a visão, ou se foi repentino, não sei, e como foi assim a trajetória acadêmica mesmo. Eu comecei a perder a visão aos 9 anos e esse processo ainda não terminou. Eu tenho retinose pigmentar, que degenera a retina. No meu caso, aos 9 anos, eu tive uma perda rápida. E, vamos dizer assim, de uma visão normal para os padrões de quem enxerga perfeitamente, tive essa perda, né? Depois, eu vim perdendo visão até hoje, né? Passei pelo estágio de baixa visão, como eu lhe expliquei no começo. Mais ou menos há uns 10 anos eu estou no estágio no estágio de pessoa cega, dentro dos padrões médicos, né? Então é assim a minha história de perda de visão, e ela progride, a cada ano ela progride, a cada ano eu tenho uma percepção luminosa menor, né? Menor. Qual foi a outra pergunta que você falou? Sobre a parte da trajetória acadêmica mesmo, porque se aos 9 anos, então, o senhor começou a perder a visão, foi muito difícil, eu acredito, a parte da escola e da universidade, e mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso. Como a nossa estrutura escolar ela está centrada no ato de ler com os olhos, isso teve um impacto direto na minha escolaridade. Eu de melhor aluno
eu era um excelente aluno na primeira série do ensino fundamental, eu passei a ser um aluno com problemas escolares. Isso foi o primeiro impacto. Tive muita dificuldade de diagnóstico com a minha deficiência visual. Foi difícil para os médicos na época, isso em 1981, 82, para descobrirem a deficiência visual que eu tinha, né? Então, foi muito difícil essa época aí, né? Então, eu passei de um excelente aluno para um aluno muito ruim. Um fato social, porque isso não é uma característica do indivíduo, uma característica, vejo, muito, muito complexa isso aí. O sujeito está estruturado em função de ler, tanto na lousa quanto no caderno. De repente, essa capacidade de leitura, a capacidade social é retirada, né? Então, foi fácil isso. E aí eu fui indo na escola, vamos dizer assim, meio aos trancos e barrancos, né? A família foi muito importante. O papel da mãe, o papel do pai, o papel da irmã. Passaram a ler, estudar junto comigo, né? Tive um fato muito interessante na 8ª série, que eu pensei em parar de estudar e que eu fui orientado, inclusive, pela escola e eu estudava A parar deixar de os estudar? estudos, porque A parar de estudar? na 8ª série, quando eu estava na 8ª série, então, naquela época eu não ia até o 9º ano, ia até a 8ª série. Fui orientado a parar de estudar porque eu era um aluno que tinha problemas de notas na escola. Eu tinha problemas de notas em matemática, em ciências. A única disciplina que eu ia bem era os esportes. Eu era muito bom de atletismo. E segundo a minha capacidade visual, eu tinha visão periférica, conseguia correr muito bem, eu corria muito bem. No restante, eu ia muito mal. Então, o que aconteceu? A escola onde eu estudava, por meio do conselho da escola, me orientou a parar de estudar. A mensagem foi: nós vamos aprovar você, mas você não se matricule no ensino médio, porque você não vai conseguir aprender física, e nem química, e nem matemática. Agora, por incrível que pareça, foi justamente esta desorientação que me motivou a prosseguir nos estudos, me entende? Quer dizer, eu realmente estava muito desmotivado na época. Mas quando eu recebi a informação que era para parar de estudar, porque eu não conseguiria aprender física, nem química, nem matemática, foi que eu me motivei a dizer assim: mas por que eu não vou conseguir aprender? Exato. E eu fui para o ensino fundamental, cuido desse desafio, né, com essa... E no ensino fundamental, no ensino médio, quando começaram as aulas, eu ia muito mal. Realmente, aquilo que foi dito, que havia sido dito para mim, né, de que eu não ia conseguir, estava se confirmando. Tirava notas péssimas de física, de química, de matemática e de todas as outras disciplinas. Eu encaro tudo isso como um fato social, sempre. Não como um fato de uma pessoa cega. Eu não encaro isso como assim: nossa, um cego é incapaz de aprender. Isso não é verdade. Até que entrou na sala de aula para substituir uma professora que se afastou para correr a vereadora. Nós estamos falando do ano de 1987. Um professor chamado Edevar Moreto, e que me buscou no fundo da sala de aula, porque ele me via dormindo lá no fundo da sala de aula. Eu só dormia na escola. Esperava o horário, terminar as aulas, para ir embora para casa e depois treinar na pista de atletismo. Eu gostava muito de correr na pista de atletismo. E ele me buscou no fundo da sala, ele me disse assim: Dino, você tem potencial. Ele me levou para a primeira carteira e ele ensinava trigonometria. Para conseguir enxergar o que ele estava explicando, eu levantava e olhava bem de perto. Como o seu professor francês aí, você disse, seu orientador, né? A época eu tinha uma percepção ainda, conseguia enxergar um pouquinho. Ele escrevia na lousa, ele fazia aquele círculo métrico. Eu me lembro que eu resolvi a questão
seno de x vezes cosseno de x, vezes tangente de x, vezes cotangente de x, vezes secante de x, vezes cossecante de x. Resolvi, deu 1. Ele ficou muito feliz. Ele falou, chame a Globo, o SBT, é um milagre o que aconteceu. Aí eu decidi ser como ele. Eu decidi ser um professor de física. Eu achava... Só que ele dava aula de matemática, ele não dava aula de física. Aham. Eu sabia que ele era formado em física pela Universidade Federal de São Carlos. E eu decidi... Eu começava a ir à tarde nas aulas dele, ele dava aula em séries do ensino fundamental, ele não se incomodava, não. Assisti a aula dele de terceira série. Comecei a frequentar aquela escola 24 horas por dia, o tempo todo lá, estudar com os outros colegas e decidi fazer física. Foi assim, então eu tive a ação de um professor. O professor é muito importante, eu tenho muita amizade com ele ainda hoje, ele é um senhor aposentado. No meu canal no YouTube tem uma entrevista em 3 partes, com o senhor Edevar, inclusive, contando a história dele. É um fato muito importante. Então, é assim, né? Você vê que não tem muito planejamento nisso tudo, né? A minha história social, ela é assim. É a influência da família, depois a sorte de contar com um professor que me busca no fundo da sala de aula. É assim, eu estou aqui por um acaso mesmo, entende? Porque se não é isso, poderia estar, por exemplo, encostado pelo INSS. Com a maioria dos cegos no Brasil, qual é a condição da maioria dos cegos do Brasil? Você mesmo disse, eu não conheço cego. Falou para mim. E você não conhece cegos? Não é porque não haja cegos, é porque os cegos estão excluídos do processo social. Por isso que você não conhece cegos. Né? Então, comigo foi assim, é uma coisa que foi por acaso. Alguns falam assim, foi a mão de Deus, tudo bem. Então, eu respeito essas maneiras de interpretar. Né? Mas você vê que não tem um planejamento, não tem uma ação educacional. Não. Nós estamos falando do final da década de 80 e início da década de 90, né? Não havia o projeto de inclusão, que tem muitas pessoas que criticam, mas que é pelo menos um indício de um planejamento de tentar colocar as pessoas com deficiência dentro do processo educacional e social mais amplo, né? Mas uma pergunta. O senhor aprendeu a ler em braille? Eu aprendi sim, na década de 90 eu aprendi a ler braille. Mas Até aí- então, foi em 1990 eu aprendi a ler braille na cidade de Bauru, numa instituição chamada Lar Escola Santa Luzia para Cegos. Aprendi sim. Aprendi porque um pouco antes, acho que foi em 1989, eu fazia parte de um projeto, eu não me lembro bem que projeto era esse, era um projeto de reabilitação. Fiz parte de vários projetos assim. Na USP de Bauru, eu era adolescente ainda, eu frequentava ali, eu conheci um cego, ele tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, de 46 a 50 anos. Naquela época, eu ainda conseguia arremessar bolas na cesta de basquete. E eu estava ali junto com vários cegos fazendo atividade física, uma série de coisas lá. Ele estava sentado no banco de basquete, no banco assim, né? No banco da quadra. Ele me viu, ele chegou para mim e falou assim, olha, se prepara porque você vai perder sua visão. Não vai ficar... na época eu já tinha uma baixa visão, né? Conseguia ler mais, mas eu ainda conseguia me locomover e tal. Ele falou, se prepara porque você vai perder toda essa mobilidade que você tá cego que nem eu. Ele era um dos que ficava sentado ali, porque ele não conseguia jogar com a gente. E bem para ele, com a minha visão translúcida, falei, eu preciso me preparar para trabalhar no futuro sem usar a visão. Aí eu fui saber onde é que ensinava braille, onde é que... Eu sabia que eu precisava usar o computador, eu sabia que eu precisava decorar o teclado. Eu fui aprender também... Aprendi braille, então. Outra coisa que eu fui aprender digitação, porque depois apareceria, e como apareceu mesmo, computadores com voz. Aí depois eu aprendi a mexer nos programas de computador com voz.
Foi pela orientação desse cara. Eu ouvi o que ele disse. E você sabe que ele me disse é verdade, porque a maioria dos médicos que eu ia na época, e não eram poucos, eram muitos. Eu fui em Campinas, eu fui em São Paulo, eu fui em milhares de médicos, Rio de Janeiro. Eles diziam assim para minha mãe, talvez mentindo para ela, né? Uhum. Para que ela ficasse mais calma. Olha, seu filho vai ficar sempre com essa visão aí. Era uma visão bem baixa já, mas era uma visão até que boa, perto do que eu tenho hoje, entendeu? Sim. Eu conseguia assistir televisão, eu andava sem bengala, né? Mas era mentira deles. Quem me disse a verdade foi um sujeito cego, sentado na quadra de basquete da Universidade de São Paulo, lá em Bauru, que me viu, que me percebeu jogando bola na cesta. Se prepara, porque você vai ficar como eu, hein? A vida não vai ser sempre assim, não. Isso me fez, me motivou muito. Eu fui aprender braille, fui fazer tudo isso aí que você me perguntou. Eu tenho uma outra curiosidade. O braille que é ensinado no Brasil, ele é o mesmo em todo o mundo? Ele é o mesmo. O braille é um código tátil criado pelo Louis Braille em 1822. Daqui 3 anos completa 100 anos, hein? E é uma tecnologia mundial. Ele é formado pela combinação de 6 pontos, 2 colunas verticais, 3 pontos. Agora, eu teria muita curiosidade de saber como é que ele se adaptaria na língua japonesa, né? É a minha curiosidade. Eu não, essa. mas isso eu não sei. Isso realmente eu não sei, mas eu acredito de que as letras da linguagem japonesa serão formadas por esses 6 pontos, mas aí eu não sei realmente como é. Nas letras latinas nossa aqui do alfabeto, vai formar por meio de 6 pontos. A letra A, que é o ponto 1, a letra B, que é o ponto 2, e assim por diante. Agora, como as letras do Japão são outras, eu acredito que vai ter um tipo de correspondência, né? Mas... E, nesse sentido, eu sou... Mas, por exemplo, então o braille é o mesmo, mas a língua é diferente. Então, no caso, se tu aprendeu o braille no Brasil, tu sabe o português. No caso, Estados Unidos é inglês. É isso? Entendi. Tá, entendi. O braille não é uma língua. O braille não é uma língua. Ele é diferente da Libras, por exemplo. Libras, que é a língua brasileira de sinais, que os surdos se comunicam, falam gestualmente. O braille ele é um código de escrita em alto relevo. Então, quando se escreve em braille, por exemplo, você vai escrever uma palavra Gabriela. Se você escrever em letra cursiva, você usa o G, o A. Em braille, você vai usar a letra braille. Simplesmente, você escreve do mesmo jeito. Entendi. Então, às vezes eu leio alguns textos que falam assim, aqui eu escrevi em português e depois também para o cego vão escrever em braille. Está errado isso. Você está escrevendo em língua portuguesa do mesmo jeito. Só que ou você está escrevendo em letra cursiva, em tinta, ou você está escrevendo em braille. Né? Então você pode escrever o inglês em braille. Né? Você simplesmente está usando as letras em alto relevo do braille. Agora, veja só, o formato é diferente. A morfologia da letra braille é diferente da forma da letra em tinta. A letra A tem aquele formato lá, né? Formato lá. A forma da letra braille é outra, porque o Louis Braille desenvolveu de tal forma que coubesse na ponta do dedo. Fosse bem perceptível pela ponta do dedo. Entendi. E agora já... Eu tenho uma videoaula no meu canal no YouTube e que por meio eu pego uma caixa de ovos, divido ela no meio, então você fica com 3 espaços do lado esquerdo e 3 espaços do lado direito. Aí você pega 6 bolas de ping-pong e aí você vai formando todas as letras segundo a lógica do sistema Braille. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Professor Éder Pires de Camargo. Tá, eu vou colocar depois o link no meu vídeo pro pessoal assistir os vídeos no teu canal também.
Tem livro de física em braille? Tem vários livros de física braille. Quem imprime é a Fundação Dorina Noville. Dorina Noville para cegos em São Paulo e também o Instituto Benjamin Constant. Inclusive, tem legislações no Brasil. Quando você tem um aluno cego e que necessita de um livro acessível, por exemplo, em braille, as editoras precisam providenciar esse livro. Mas, entende? Então, é o mesmo livro impresso agora no código braille. Aí, por exemplo, se eu tô na faculdade, aí eu quero um livro que eu sei que uma editora no Brasil faz ele. Aí eu posso escrever e falar que eu quero esse livro em braille? Legalmente pode. Existe alguns livros mais... olha, você está perguntando de livro de ensino superior? De livro de ensino superior eu nunca vi. Nunca viu? Os livros... Não, livro de ensino superior, por exemplo, o Halliday, o Stifler, o Sears... Nunca vi livro de ensino superior no código braille. Eu já encontrei foi o Ramalho. Já estudou no Ramalho? De ensino médio. Esses livros aí, eu já tive contato. Porque a Fundação Dorina Noville, a fundação de uma senhora chamada Dorina Noville, ela já faleceu. Não faz muito tempo que ela faleceu. Ela tem uma fundação enorme na cidade de São Paulo. Ela tem uma gráfica enorme, imprime. Agora, é muito interessante falar uma coisa sobre o código braille. A letra, você não tem uma letra, por exemplo, você não tem letra tamanho 8, tamanho 10, tamanho 20. Tem uma letra do mesmo tamanho sempre. É mais ou menos, aí uma letra que é mais ou menos, eu vou chutar, hein? Tamanho 22, mais ou menos assim. Tá. Porque a letra braille ela é formada num retângulo de 9 milímetros por 3. O que acontece com isso? Um retângulo de 9 de altura por 3 de comprimento. Qualquer livro braille que você vai imprimir, então se o livro em tinta tem aí, sei lá, 100 páginas, o livro braille vai ter, sei lá, 10 volumes, um livro de... Entendi. Um livro de... Ele é muito... ele fica enorme. Tá, mas aí a minha dúvida... Enorme. A minha dúvida agora é a seguinte, então. Por que não tem... Eu vou falar agora de ensino superior, tá? Por que não tem esses livros em braille? Não tem estudante que precise desse livro na universidade? Por exemplo, em física? Então, essa história aí é mais ou menos aquela que nem como é que era? Por que Tostines vende mais que é gostoso porque vende mais, né? Só que é o contrário, né? É mais ou menos eu acho que essa é uma questão social. Então, assim, pessoas com deficiência visual que estudam física são muito raras. Eu sou um deles. Tem um menino que chama Felipe Fortes Brás. Esse menino é muito interessante. Ele estuda física, ele está fazendo doutorado em física na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele não tem visão nenhuma. Ele é um dos casos raríssimos que estuda física. Mas ele não usa braille, viu? Então são casos muito raros. Você veja só como o fato é social. As pessoas que têm deficiência visual e que começaram a estudar física, isso começa a aumentar após o surgimento das tecnologias, né? O computador com voz, telefone com voz, entende? Porque o braille, apesar dele ser uma tecnologia acessível de leitura para pessoas com deficiência visual, a produção de material em braille não é uma coisa simples. Não é uma coisa que seja acessível para quem tem deficiência visual. Eu tinha na minha cabeça, no caso de pessoa ignorante nesse assunto, que todas as pessoas que não conseguiam
ver, elas usavam o livro em braille. Então, na verdade, as pessoas usam mais o computador com voz, por exemplo, para um livro, nesse caso? Você podia repetir a sua pergunta porque deu uma falha aqui. Que na minha cabeça, de ignorante, assim, de pessoa que não conhece o assunto, eu imaginava que todas as pessoas que não conseguiam ler com os olhos, elas precisavam usar o livro em braille. Só que, na verdade, então, as pessoas usam o computador com voz, por exemplo. Isso é muito, eu acho que isso é muito variado. Agora, o Braille é uma alternativa. É uma alternativa muito importante, inclusive. Eu não sou desses que acham que o Braille está ultrapassado, principalmente pela questão da ortografia da palavra, né? A alfabetização de um cego, ela ser feita em Braille é muito importante. Agora, o computador é uma tecnologia muito importante para quem é cego. Você veja só, ele tem o computador com voz. É o que eu uso. Uhum. Há muito tempo, desde o ano 2000 pelo menos, há 20 anos isso aí. Então você tem os textos dentro do computador, você escreve, você carrega o seu computador com todos os seus livros lá dentro. Agora você tem os smartphones que representam uma revolução de novo, né? Entende? Mas... É impressionante. Então, os cegos, então, agora eles estão tendo a oportunidade de acesso à informação por meio de computadores com sintetizador de voz e smartphones, né? Que nunca tiveram na história do mundo, né? E agora, deixa eu comentar uma coisa para você. A questão da física, ela tem um elemento que é muito importante, que é a linguagem matemática. Isso. Então, a linguagem matemática, ela não é uma coisa assim tão trivial. O Braille, ele tem toda a forma de matemática escrita no Braille. Agora, existem alguns inconvenientes, na minha opinião, de quem pesquisa isso. Porque se você pega assim, você vai escrever matemática, quando você está escrevendo uma equação com a mão, eu já escrevo na lousa ainda, embora não consiga ler. Você está lá escrevendo um cálculo. Aí você fala assim, mas quanto é que valia o X? Você se perde naquilo. Você busca com o olho o valor das variáveis. Você revisa as contas com o olho. Você apaga algo. Quer dizer, tem toda uma dinâmica que envolve a visualização e a escrita e o pensamento. Com o Braille não dá para fazer isso, ou não dá para fazer exatamente assim. Porque você está usando ou a máquina Braille ou a reglete, que são formas de escrever, e você fere o papel sai em alto relevo. Quer dizer, a dinâmica não é exatamente assim. Entendi. Mas veja, se você faz pós-doutorado em física, e nós vamos falar para físico aqui, as pessoas vão entender o que eu vou dizer. Tem uma linguagem, eu não sei se é uma linguagem, eu posso estar me expressando mal, mas é o LaTeX. O LaTeX é uma alternativa extremamente viável para cegos escreverem matemática no computador. Eu orientei uma tese de doutorado na USP. O meu orientador chama-se Júlio César Queiroz de Carvalho, em que nós testamos o LaTeX. Ele avaliou a forma de escrever o LaTeX junto com os sintetizadores de voz para ver se o sintetizador falava o LaTeX. O sintetizador de voz falava o LaTeX. Entendi. Depois ele ensinou o LaTeX para pessoas cegas, alunos cegos, ensino médio e de ensino superior. Ensinou os alunos a lerem problemas de física e resolverem escrevendo no computador uma linguagem LaTeX. E fazer todo esse procedimento. Ficar resolvendo, ele ficou ensinando. Se errou, vai lá, deleta, corrige, apaga, escreve de novo. Então o LaTeX se mostrou uma alternativa muito viável para pessoas que têm deficiência visual, que são cegas. Pessoas cegas. Mais especificamente, quem tem baixa visão consegue escrever no papel, de alguma maneira, fazer essa dinâmica. Entende o que eu estou falando? Porque traz alguns inconvenientes. Agora, não vou dizer que haja pessoas cegas que possam operar ou
fazer contas matemáticas com braille, mas o computador facilita muito e usando o LaTeX. E, por exemplo... Por que o LaTeX? Porque se você escreve em equation, você conhece o equation? Sim, eu uso LaTeX também. Alô? Sim, tô ouvindo. Caiu? Tá me ouvindo? Você caiu? Não, eu tô aqui. Tá ouvindo? Olá. Tô te ouvindo. Tá. Oi, tô te ouvindo. É que a ligação acho que tá meio falhada, mas eu tô aqui ainda. Tá, eu só queria completar pelo seguinte, que a maneira de escrever em equation, que é a forma de escrever matemática lá em alguns editores de texto, o sintetizador não fala, ele não fala, ele não lê os símbolos, não lê o símbolo de integral, não lê o símbolo de divisão, ele não lê, né? Por isso que o LaTeX ele mostrou-se acessível. Ah, por causa, tu diz no caso de um PDF, que o sintetizador não lê num PDF, por exemplo, o símbolo de integral e tal. Não precisa. Pode ser no Word mesmo. Se você fizer um símbolo de integral, aquele S, e aquele símbolo de integral no equation, o sintetizador ele não lê aquilo lá. Você faz um símbolo de integral, x ao quadrado de x indo de 1 para sei lá o que. Ele não fala isso, ele não lê, ele fica em silêncio. Agora, quando você escreve isso em LaTeX, o sintetizador fala tudo que está escrito. Porque ele fala. Bom, vamos dar o exemplo do x ao quadrado. Ele fala x complexo 2. Entendi, é por causa que eu não sabia que no Word tinha uma coisa que chamava equation. Aí como no LaTeX também tem o equation, eu tava confundindo, mas eu entendi agora. Se não escrever linearmente ações, o sintetizador não fala. É muito interessante tudo isso, viu? Eu achei tudo muito isso compõe... Achei interessante essa parte do LaTeX, eu não tinha ideia que era uma ferramenta útil, assim, nesse sentido. Ela é muito útil para quem tem deficiência visual, porque o LaTeX você escreve literalmente as coisas. A questão é ensinar para o cego decodificar aquilo que vem como informação. Como, por exemplo, quando você escreve x ao quadrado, né, você escreve assim, x circunflexo 2. Isso. O computador não fala x ao quadrado, ele fala x circunflexo 2. A pessoa tem que saber. Basta ele entender isso. E, por exemplo, quando o senhor entrou na universidade, não tinha ainda o computador com a voz? Ou já tinha? Não tinha. Não tinha. Foi em 1992. Naquela época... Então, a mamãe estudava, a irmã estudava comigo, a gente fazia grupo de estudo na universidade para estudar. Eu pedia para os professores falarem ao pé da letra aquilo que eles escreviam na lousa. E eu ficava o dia todo lá, estudando com os colegas, né? Então foi assim. E eu devo confessar isso, em 1992... um resto de visão do olho esquerdo, assim, e me ajudava a escrever na lousa, resolver algumas coisas na lousa, e também em folhas com aquela caneta grande, assim, esse resto de visão, acho que mais ou menos como o seu co-orientador. Mas eu tinha uma capacidade visual parecida com a do seu co-orientador naquela época. Sim, entendi. E, por exemplo, os professores e os colegas sempre ajudaram mesmo. Ajudava, e eu ajudava eles também. Eu gosto muito de frisar isso aí, viu? Me ajudavam, e eu ajudava eles também, porque eu era uma pessoa, eu resolvia bastante os exercícios, problemas de física lá. Me lembro que no começo da universidade, o pessoal fazia um rodízio. Falou, hoje você estuda com ele, amanhã você estuda com ele. Quando saíram as primeiras notas, aí tinha uma disputa. Deixa que hoje eu estudo, deixa que hoje eu estudo. Porque eu tinha
Eu gostava muito do curso que eu fazia. Eu conseguia resolver bem os exercícios lá da física. Sempre consegui. E teve alguma disciplina, assim, que foi muito difícil? Não no sentido da parte de deficiência visual, mas eu digo alguma disciplina que tu sentiu muita dificuldade em aprender durante a graduação? Por causa da deficiência visual, olha, eu vou tocar nessa coisa da deficiência visual. A questão de entender algumas figuras, Aham. eu acho que eu poderia estar. As outras dificuldades foram dificuldades comuns, Isso, aham. de quaisquer pessoas. Por exemplo, a questão da matemática, eu resolvia bem escrevendo na lousa. Eu tinha uma lousa no meu quarto. Eu ficava resolvendo lá na lousa. Meu pai comprou uma lousa mesmo, sabe? Uma lousa gigante, assim. Ficava escrevendo lá. Bom, então, mas você sabe uma coisa que eu tive dificuldade? Eu tive dificuldade com algumas figuras que eu não conseguia ver no livro. Eu vim resolver isso depois, como, por exemplo, a polarização da luz, algumas propriedades eletromagnéticas, porque eu não conseguia ver as representações no livro. Entendi. O experimento de Maxwell-Morley, porque eu não conseguia ver o desenho do interferômetro. Aham. Entende? Eu não conseguia. Aí, lá nos desenhos que tinha exemplos desses. Esses são alguns exemplos. Porque, assim, no livro vinha assim, ó, a luz vem por aqui fazendo essa trajetória, encontra o interferômetro, desvia para cá, depois... Eu não conseguia a polarização da luz, por exemplo. Tinha lá uma série de representações de ondas eletromagnéticas antes do polarizador, após o polarizador, eu não conseguia. Não conseguia ver aquilo. Você sabe como é que eu resolvi esse negócio? Como? Eu criei uma disciplina aqui na Ilha Solteira, uma disciplina optativa, sobre criação de maquetes multissensoriais para ensino de alunos com e sem deficiência visual. E aí, cada semestre, colocava o objetivo de nós criarmos maquetes sobre as representações de determinadas coisas. Aí nós fomos fazendo, junto com os alunos iam fazendo essas maquetes, discutindo conceitualmente. Foram disciplinas muito interessantes, viu? Aí nós fizemos as maquetes da polarização, do interferômetro. Então reproduzia e discutíamos. Dá para entender uma coisa? A coisa foi assim, foi incrível. Mas isso tu só veio a fazer depois que tu já estava dando aula. Pois é. Mas e aí? Exatamente. E durante a graduação? Ficou na dúvida. Eu ficava na dúvida, você discutia, mas ficava naquela dúvida. E isso não sou só eu, isso são muitas pessoas. Inclusive eu descobri vários erros conceituais contidos em livros, inclusive sobre a polarização. Quando você pega aquelas representações de polarização da luz, a luz polarizada após o polarizador ali, ali é como se o raio polarizado tivesse apenas um dos campos. Eu falei, gente, não é possível que isso está aqui. Entendi. Se você se lembra disso, esse é um assunto muito interessante. Você tem, por exemplo, vários feixes de luz não polarizados antes do polarizador. Aí quando ele encontra o polarizador, do lado de lá passam feixes de luz polarizados. Então você tem, por exemplo, a representação só de um plano vertical. Então passam assim. Isso. Exatamente, mas onde é que está o plano horizontal? Você tem uma luz, ela é um campo eletromagnético. Uhum. Então eu falei, gente, essas representações dos livros, para mostrar que essas várias luzes não polarizadas do lado direito do polarizador, aqui eram várias, e do lado esquerdo, por exemplo, são luzes polarizadas, eles eliminam a componente magnética da luz.
Para facilitar, eu acho, não, Mas isso implica num erro, Isso, porque a luz, ela é um campo eletromagnético. isso. O erro é que uma luz polarizada implicaria apenas na componente elétrica ou magnética. Entendi. Eu fui percebendo que os alunos tinham erro nisso. Isso tá contido nos livros. Todos, basicamente. É, porque eu peguei vários aqui para fazer representações. E, por exemplo, Isso. e, por exemplo, outros gráficos, assim, que tem em livros, por exemplo, outras representações, durante a graduação também eram difíceis? Por exemplo, às vezes a gente tem que fazer, sei lá, oscilador harmônico, coisa em quântica, não sei. Também. Essas coisas aí, por causa dessas representações, mas esses aí eu ia lá para a lousa e pedi quando o professor conseguia desenhar na lousa, porque esse de polarizador aí, o pessoal não consegue desenhar. É, no livro. Na época não tinha, não. É no livro que tem mesmo o gráfico, né? E no livro. Agora, esses de desenho fácil, eu levantava, eu ia lá na lousa, eu enfiava a cara dentro da lousa, assim. E aí eu conseguia ver a figura lá. E a figura, depois que a figura você faz a representação mental, eu consigo o professor falava, você já consegue lembrar. Por exemplo, uma parábola. Uma parábola de concavidade para cima. Você não precisa ficar vendo toda hora aquilo. Entende? Entendi. Então isso vai acontecendo com outras coisas. A gente consegue produzir uma comunicação a partir de um significado que você já se apropriou, né? Então, mas a questão maior, assim, em termos de dificuldade que emergiu da deficiência visual, era disso aí, essa parte ondulatória que eu fui resolvendo depois. No caso, o senhor acabou a graduação em dúvida do que era, do que não era. E eu vou perguntar para você, e você? Você terminou a sua graduação sem dúvida nenhuma? Muitas dúvidas. Então, é isso mesmo. Mas eu acho que é importante a gente, nessa conversa, ter assim, quando se termina quando se termina uma etapa de estudo, você não elimina dúvidas, você cria mais dúvidas. É verdade. Eu acho que tem aí talvez um conceito que é assim, o sujeito terminou um curso de física, ele sabe tudo. Não, esse aí é falso. Eu acho que... E você sabe que nós estamos num ambiente tão... Às vezes, não estou generalizando o que eu vou falar. Tem muitas pessoas legais. Mas tem muitas pessoas que não são legais. Você não consegue bater na porta do seu colega e falar assim, vamos discutir esse assunto aqui. O cara fala, mas isso aí, como vamos discutir esse assunto? Você já devia ter resolvido lá na graduação, mas a pessoa não quer nem saber se você não teve o acesso no livro e tudo mais. Né? Isso é verdade. E agora você veja, as avaliações, e eu sempre ia muito bem nas avaliações. E você consegue fazer o cálculo, você consegue fazer tudo. Agora, as dúvidas minhas eram outras. Eram outras dúvidas. Dúvidas na essência conceitual mesmo. Quando eu acabei a faculdade, eu acho que eu descobri que eu não sabia nada, na verdade. A gente descobre que sempre tem muita coisa para aprender. Isso, E depois, uma outra pergunta que eu tinha pensado antes. Como foi para fazer a prova do vestibular? Olha, foi muito legal essa prova do vestibular. Você vê, naquela época, era diferente de hoje, viu? Hoje tem todo o processo de inclusão, de leis. Tal. Então, eu chegava a fazer inscrição tanto na Unesp quanto na USP. Tal, né? Eu estudei na Unesp por ser mais próximo da minha casa lá. Eu passei em outras universidades também, né? Mas eu acabei estudando em Bauru. Foi legal, curso muito bom. Mas foi assim, fazia inscrição lá em São Paulo, tinha que ir lá em São Paulo fazer a inscrição. E depois as provas eram todas em São Paulo também. Não era descentralizado. Hoje eu não sei se é, viu?
Então aí eu ia lá numa escola lá que a VUNESP indicava, aí eu solicitei, eu solicitei a prova no Braille, a prova ampliada para poder ver as figuras também, Braille para poder ler, se eu quisesse ler, e também um ledor. O ledor é uma pessoa que lê para você. Ah, Aí eu ficava sozinho com ele numa sala e ele ia lendo. Lendo e ia respondendo, lendo e ia respondendo. Quando precisava fazer cálculo também eu fazia na lousa, se precisasse, fazia tudo na lousa. Aí eu não conseguia, o que está escrito aqui? Eu usava essa pessoa como um instrumento mesmo, entende? uhum. Usava ela como uma pessoa que lesse para mim, revisasse, marcasse um xizinho. Então foi assim, eu tive esse apoio, foi um apoio muito importante aí Mas hoje, para fazer hoje em dia no Enem tem uma pessoa assim também? Tem, Tem. hoje tem sim. É direito, isso aí. Eu acho que hoje tem uma diferença. Como tem, eu acho que eu me lembro de ter prestado depois um concurso para professor do Estado de São Paulo. Eu me inscrevi lá. Na inscrição a pessoa já coloca que precisa de alguma necessidade, alguma coisa especial. Aí se põe que é visual. Eu lembro uma vez eu tive que mandar um laudo que eu tinha deficiência visual. É porque não acreditaram? Mas isso depois. Não, já é um. Agora eu não sei se é assim. Então, olha, esse concurso que eu prestei foi no início dos anos 2000. Uhum. Não sei se agora tá assim, viu? Mas eu lembro que eu fui ao médico, peguei um laudo e submeti o laudo lá. E Mas foi assim também, foi com. uma outra dúvida que eu fiquei era só voltando na parte dos gráficos. Hoje em dia, como funciona para o senhor ler gráficos ou interpretar gráficos? É o computador? O computador não descreve gráfico. Interessante a sua pergunta, viu? Porque o gráfico, como ele é um significado, ele contém um significado assim de linhas, curvas, ou seja, é uma geometria. Vamos simplificar. É um significado de natureza geométrica, né? É uma linha, uma curva, tal, etc. Ou o sujeito tem acesso com o olho, ou ele tem acesso com o tato. Você não consegue descrever um gráfico, veja só, para um iniciante, para uma pessoa que não conhece, por meio de uma descrição oral. Você pode fazer um teste. Pega uma pessoa que você conhece, que, por exemplo, nunca viu uma parábola e tenta explicar o que é uma parábola para ele. Tenta descrever com verbalizações. Você não vai conseguir, é muito difícil, sabe? Quer dizer, não vai, é difícil. Então, hoje em dia, por meio de representações em alto ou baixo relevo. Um laboratório aqui que temos impressora, braille, eu tenho um monitor. Então, nós fazemos em relevo. Felipe Fortes Brás, que eu comentei lá da doutorado lá em Cais, ele tem, eu sei que ele tem lá uma maneira lá, as pessoas fazem todos os gráficos para ele em impressora 3D. Ah. Não é pelo tato. Então, essa sua pergunta é muito importante. Um computador, ele vai mostrar o gráfico visualmente, mas agora, por meio de áudio, ou se descreve para alguém que já é experiente, aquele gráfico, agora, uma pessoa iniciante, você não descreve aquilo. A pessoa precisa ter um contato com a mão, se a pessoa for cega, tocar no gráfico. Entendi. Eu achava que o computador também falava. Mas realmente é uma coisa muito complicada o computador falar barra ou linha ou qualquer coisa, a pessoa não vai entender direito o que o computador está falando. Não vai conseguir interpretar. Então, essa é uma questão da própria comunicação. Descrição de equipamento de objetos geométricos depende muito do que a pessoa, o ouvinte, já conhece daquilo, né? Se for um ouvinte experiente, já tem muito contato com aquilo, mas é um gráfico assim, já vai entender muito. Se for uma pessoa que está começando, não vai entender nada, eu acho. Não, ele tem que ter o acesso com a mão, assim, tem que ouvir com o olhar, por videntes.
pessoa que enxerga, né? Local gráfico. E outra pergunta que eu tenho é no sentido de como foi quando o senhor começou a dar aula. Eu comecei a dar aula foi em 1996, no ensino médio. O cara teve um dos gestores das escolas que eu dei aula no ensino médio queria entrar com recurso para tirar as minhas aulas. Ele não fez isso. Bom, depois as minhas relações com os alunos sempre foram muito boas. Eu até hoje consigo escrever na lousa porque eu criei essa habilidade, principalmente naquela época lembra que eu falei que eu tinha lousa no quarto, né? Em casa, aham. Eu escrevo na lousa, até hoje eu dou aula e escrevo na lousa, mas eu não consigo ler o que eu escrevo. Mas os alunos leem bem até. Eu escrevo, bem organizado, então eu usava essa propriedade de escrever na lousa. Eu fazia muito trabalho em grupo, fazia muito debates. Até hoje eu faço muitos debates, debatendo questões da física. Eu dou aqui em Solteiro, eu leciono muitas disciplinas da área da educação, viu? Ensino e tal. Laboratório também. Eu crio muitos experimentos aqui. Experimentos depois eu posso até falar. Mas então, provas, acho que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. Naquela época, em 1996, eu elaborava para os alunos não colarem, porque o pessoal tinha muito, os alunos vão colar na sua prova. Ai, nem tinha pensado nisso, mas é uma boa pergunta. Mas como se alunos não colassem nas provas dos professores, né? Essa é uma paranoia, sabe? Mas eu chegava a fazer 4, 5 provas diferentes, misturava tudo assim, cheguei a fazer 10 provas diferentes. Já. Nossa! Porque, veja, eu tinha que garantir a minha reputação. Porque tem uma coisa assim, ó, indisciplina é algo que é um fenômeno que acontece entre os adolescentes. Mas se acontecesse na minha aula, é porque o professor não enxerga. Bola é um fenômeno que tem. Mas se acontecesse comigo, é porque ele não entende. Tudo era. Então eu tinha que minimizar tudo isso. Então era uma carga emocional muito forte. Aí eu fazia aquelas provas, minha irmã Érica, beijo aí para ela, que vai assistir esse vídeo em algum momento. Minha mãe Beth também, a gente fazia aquelas provas no mimeógrafo, não sei quem conhece o mimeógrafo. Sim, eu tinha, quando eu estava no colégio, eu tinha um mimeógrafo. No mimeógrafo, dava maior trabalho aqui, aí misturava aquelas provas todas assim, distribuía entre os alunos, né? Você veja só, a escola podia muito bem deslocar, e isso não dava trabalho, um inspetor de aluno para aplicar a prova junto comigo. Claro. Eu pergunto, qual é o problema disso? Tudo bem, eu fazia isso, aplicava a prova, e eu lembro que o aluno olhava para um lado, para cada lado que olhasse era uma prova diferente. Que eu permitia, falar assim, vocês querem consultar aí o livro e tal? Consulta aí o livro, vamos aí, vai. Certas avaliações faziam isso, tinham provas que eram mais individualizadas. Fazia tudo isso, fazia essas avaliações, para eu levar aquilo para casa, corrigia tudo. Isso me motivou muito a vir para a universidade, viu? O que mais me motivou foi buscar um lugar onde eu pudesse trabalhar com mais calma, viu? Que ensino médio... Eu sempre gostei muito dos alunos. Não foi por causa dos alunos, não. Os alunos, eu sempre gostei muito dos alunos. Embora, em São Paulo, talvez seja um problema nacional. No Japão, não sei como é que é. Mas há uma densidade de aluno muito grande por sala de aula. 40, 50, 60. A política nacional, essa aqui. Principalmente de alguns partidos políticos, né? Então, isso fica muito difícil do professor trabalhar, né? Não é só para o sujeito ter deficiência visual, para qualquer professor. Você pega um professor de ensino fundamental e médio aqui, ele é uma pessoa que está muito estressada, uma pessoa que está muito, sabe? Não é fácil o trabalho do professor. Mas na universidade era diferente, é diferente no caso, né? Porque a universidade ela tem um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então você tem que trabalhar com ensino, você tem que trabalhar com pesquisa, tem que fazer extensão. Então você tem que redistribuir a sua carga de trabalho em função dessas 3 coisas, né? Você tem que fazer pesquisa. Eu faço pesquisa sobre ensino de física para alunos com deficiência visual. Oriento, tenho mais de 10 orientantes de mestrado e doutorado. Nossa. Então aí você vai receber. Eu tenho bastante. Eu oriento na Unesp e na USP.
pergunto assim, como é que você sabe onde é o lado direito e o lado esquerdo? Então, esta ideia de que o sujeito com deficiência visual é um incapaz, é um inválido, é uma ideia ainda presente na cabeça de algumas, talvez várias pessoas. E essas pessoas estão em vários segmentos sociais, como, por exemplo, professores, né? Alguns professores. E quando um aluno com deficiência visual se depara com algum desses professores, é possível que isso aconteça. É possível que aconteça isso, talvez coisas piores. Acontece que hoje existe uma legislação no Brasil de educação inclusiva, né? Que você dá ao aluno em salas comuns, ele tem direito ao atendimento educacional especializado. Agora, é possível, é necessário mudar esse mundo simbólico, esse mundo atitudinal que está nas nossas cabeças, assim, né? Que povoa as nossas representações. Isso é um processo muito demorado. Isso leva a sério. É que a minha dúvida também é no sentido de que, como o senhor comentou, a sua família e esse professor sempre motivaram. Pode ser que outras pessoas não tenham esse mesmo apoio e acabam acreditando que não são capazes. Pois é o que eu falei para você. O meu caso foi um caso excepcional. Eu acho que, em geral, o que acontece isso que você está dizendo. Em geral, onde é que está o cego no Brasil? O papel ocupa pessoa cega. É claro que tem mudança. Existem vários movimentos de cego, pessoas tal. Mas, em geral, o cego ocupa... ele ocupa condições de exclusão, muitas vezes nas suas próprias casas ou instituições especializadas, onde ele passa o dia todo segregado da convivência social. Ele percebe como é que são? Percebe? Então, o meu caso foi um caso de excepcionalidade, né? Onde eu tive o apoio da minha família e desse professor. Foi uma questão de uma diferença na minha vida. Agora, a maioria dos casos, eu não tenho dúvida em afirmar que ocorre a exclusão do indivíduo, não só cego, da pessoa que tem alguma diferença frente ao indivíduo considerado normal. Porque, veja, nós construímos, eu falo nós, como um projeto coletivo. Uhum. E do mundo ocidental. Você tá aí no mundo oriental, talvez aí eu não possa afirmar porque eu não conheço. Mas, no mundo ocidental, foi construído um projeto coletivo, eu não sei, de participação social, um sujeito considerado normal. Eu vou falar, agora vou tomar liberdade. Você falou no começo que você entrevista as mulheres na física, né? Uhum. Então veja que a questão da mulher, na física, ela é parecida com a questão do cego. Uhum. Né? É parecido, porque talvez não com tanta intensidade. Mas se você olhar para a física, você vê que a física é um ambiente masculino. Sim. Muito masculino. Você é uma exceção. Você acha que você está aí na condição de fazer pós-doutorado em física? Porque esse é um mérito coletivo. Você está fazendo doutorado em física porque nós estamos no ano de 2019. Se você fosse uma moça que tivesse nascido há 2 séculos atrás, você não estaria fazendo. Não. Você me entende? Você não estaria fazendo, porque há 2 séculos atrás, a participação da mulher na ciência, ela era simplesmente praticamente impossível. Entende? Então, houve todo um movimento social de 2 séculos, etc., e que permitiu que hoje as meninas entrassem mais na física, na engenharia e na matemática. E ainda é muito pouco. Uhum. Você pega, por exemplo, na conferência de Solvay, não sei lá direito isso. Em 1911, eu tenho uma foto dessa aí, os anais lá, tem todos os prêmios Nobel, só tem a Marie Curie no meio de todos aqueles homens, né? Essa é uma evidência, sempre um exemplo na história da física, Marie Curie. E eu também estava estudando sobre a mulher na matemática. Em praticamente 500, 600, 700 anos, você coloca assim, nos dedos de 2 mãos as mulheres que participaram da matemática. Algumas tinham que se vestir de homens para entrar na academia. Exato. Então, esse também é um outro exemplo de fatos sociais, né, da participação da mulher. O que eu quero dizer
é que o mundo que nós vivemos, o mundo ocidental aqui, ele foi construído para a participação majoritária do homem. Do homem que tem visão, que tem audição, que é branco. Uhum. Então, essa é uma construção muito social mesmo, né? De que o cego faz parte. O cego faz parte desse processo de estudo. Eu acho que a questão, inclusive das mulheres, eu posso dizer que é questão de motivação mesmo, que muitas demonstram que querem estudar matemática ou área das exatas e logo já são desmotivadas. Por exemplo, esse curso é para homem, é muito difícil, não vai conseguir, e aí acaba indo para uma área que seja considerada feminina, digamos. Então é realmente social mesmo. E nem precisa ir tanto 2 séculos, porque existem. Até hoje só 3 mulheres ganharam um prêmio Nobel em física, né? Então a gente já vê que existe uma área muito masculina, a física. Isso tudo, na minha percepção, são construções sociais, são formas de legitimar essa condição aí. Eu falo de 3 mulheres ter ganhado prêmio Nobel, a maioria dos homens ganharem, né? Nenhum brasileiro ganhar, César Lattes não ter ganho. São construções sociais, é a invenção do mundo não natural em que a gente está vivendo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre as aulas que o senhor leciona na faculdade. Aqui esse semestre aqui eu vou lecionar 3 disciplinas. Fundamentação teórica para projetos, que é uma disciplina, inclusive que eu fiz a minha livre docência, é uma disciplina da área didático-pedagógica. Uma outra chamada Introdução à Física e Matemática. É uma disciplina nova para mim, eu vou pegar agora até começar a preparar, eu já dei uma olhada, mas é para os ingressantes, é uma disciplina de apoio, porque os ingressantes têm muita dificuldade em conteúdo matemático e tal, então uma introdução básica à matemática. E uma outra é Laboratório Didático de Física 1, que é um laboratório que eu gosto muito, porque ela exige muito de mim, no sentido de criar experimentos que não existem, né? Porque não é uma disciplina do laboratório convencional, daqueles experimentos convencionais. Então eu estou sempre criando experimentos, né? Inclusive, criei um experimento de lançamento oblíquo de jatos d'água, onde você tem 2 jatos d'água paralelos e você consegue perceber com a visão e com o tato os jatos d'água, as parábolas, os ângulos complementares. Quando você controla os jatos em ângulos complementares, você dá para perceber que os jatos alcançam o mesmo alcance horizontal, né? Um tubo de queda, você consegue perceber pela audição e pela visão o objeto caindo dentro do tubo. Dá para você modificar os sensores e ter percepções interessantes. Por exemplo, se você colocar os sensores em distâncias iguais, a cada 5 centímetros, você ouve os intervalos de tempo se modificarem, né, de uma maneira cada vez mais rápida, né? Então, ele percorre o próximo intervalo de tempo num tempo menor, né? Você coloca os sensores na proporção dos números ímpares, é interessante que dá para perceber os intervalos de tempo são contínuos, né? Porque números ímpares dá aquela relação S proporcional até o quadrado. Então eu crio esses experimentos muito desafiado por uma frase que sempre me é dita assim, mas a física é muito visual, né? Então eu não nego que a física tem o seu elemento visual, mas ela também se mostra para quem quer perceber de maneira auditiva, de maneira tátil e assim por diante. Oi? O senhor está ouvindo? Oi, sim. Sim. Minha resposta. Acabei. Tu chegasse a programar? Eu não cheguei. Eu nunca me interessei por isso. Eu fiz uma disciplina chamada Física Computacional. Primeiro semestre, em Fortran. E lá com os colegas, a gente programou uma coisa muito simples. Mas sabe, na época o computador não tinha voz. Eu não cheguei. Agora, eu conheço pessoas cegas que fazem isso, viu? Uhum. Tem um menino chamado Leonardo, que trabalha no Lar Amara. E outros, eles são programadores. Eles usam uma tecnologia
acoplado ao computador que se chama linha Braille. A linha Braille, ela é uma superfície assim que fica conectada ao computador e tudo que está escrito no computador aparece escrito em Braille aqui na frente da pessoa. Então ela vai programando e a pessoa precisa ter certeza do que está escrevendo, né? Tudo que ela escreve, ela confere escrito em Braille aqui na ponta do dedo. Quando ela muda a linha pelo cursor, tudo aqui muda de novo também. Uma linha Braille. E aí pode... É muito interessante. E funciona, será para qualquer linguagem de programação? Porque, no caso, só vai imprimindo, independente da linguagem que tu escreva. Ela não chega a imprimir, ela não vai imprimir. Ela é uma superfíciezinha assim, ó. Pontos que ficam levantando, descendo e subindo, descendo e subindo. É digital? Entendeu mais ou menos como é que é? Não é digital, então, porque se tem que subir e descer... É mecânico mesmo. Caramba! Não sei, vou procurar depois. Chama linha Braille. Linha Braille. Eu tenho aqui no meu laboratório. Então eu sei que tem programadores cegos. Eles usam. Então a pessoa aprende a linguagem, ela vai digitando, vai conferindo aqui na linha Braille. Eu nunca tive interesse nisso. Meu interesse sempre foi maior na escrita, na leitura, porque eu vi que o senhor fez mestrado, doutorado na área de educação e ensino, né? Fiz porque depois que eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula e eu fiquei assim com uma questão sobre a minha questão geral era a aprendizagem para pessoas com deficiência visual. Então, o aluno cego, o professor cego, a minha realidade, sabe? A questão emergiu da minha própria realidade. Em cima disso eu fiz um mestrado, doutorado, pós-doutorado e até hoje se transformou numa linha de pesquisa, né? Os meus próprios orientandos e as minhas pesquisas individuais. Eu tenho 7 livros sobre isso e um monte de artigos. Então. Eu vi que o senhor tinha 7 livros. É que eu li uma matéria que saiu sobre um livro onde tem as experiências da sua vida e tal. Aí eu vou até procurar depois o livro para ler, porque eu fiquei interessada. Estrangeiro. Esse livro, quem faz a divulgação dele sou eu mesmo. Eu fiz para uma editora chamada Pleiade e ela me entrega os exemplares e eu mesmo divulgo, porque as editoras comerciais, elas abusam muito no preço. Sim, até sempre assim, 90% para as editoras, aí pagam muito pouco pro autor. Então, essa aqui, como são as minhas experiências, quem vai fazer toda a divulgação sou eu mesmo. Se em algum momento da trajetória acadêmica tu te sentiu assim desmotivado? Então, nós somos, todo mundo é humano mesmo. Então, a desmotivação, por exemplo, agora eu estou estudando inglês, né? E estou retomando tudo esse negócio de inglês. Eu fiquei parado há um tempo, a gente esquece. Eu estou meio desmotivado agora. Agora eu estou meio desmotivado. Mas então, já tive também. Uma vez, antes de começar o mestrado, eu quase que não comecei, porque eu não conseguia escrever o projeto, me senti muito desmotivado. Antes de vir para cá, para Ilha Solteira, também quase desisti. Então, eu acho que há muitos momentos em que você pensa em desistir, deixar tudo, voltar para a segurança do seu lar, sabe? Essas coisas. Mas aí você fala, e agora? Né? Então, eu, na maioria das vezes, decidi pelo enfrentamento. Eu não sei por que eu faço isso. Mas tem hora, mas eu estou ficando mais cansado também. Vou fazer 47. A gente vai cansando, viu? Mas eu já me senti desmotivado, sim, várias vezes. E na maioria delas não sei, em boa parte delas eu optei por levantar e ir em frente. Outra coisa, essa coisa do não saber, ela é muito comum entre os físicos. Muito comum. Agora, existe uma coisa na nossa classe que é não assumir isso, que me causa assim isso me causa uma revolta, sabe?
É porque isso faz parte. Gente, a gente tem que assumir, nós temos que discutir, nós temos que conversar, temos que. Se alguém conhece, sabe aquilo, temos que explicar, temos que. Essa relação de conversa, de dizer não sei, de dizer que sei, sem a arrogância porque sabe, isso tem que ser mais comum. Eu não entendo porque quando alguém sabe alguma coisa, sabe resolver uma integral difícil, detém uma linguagem, aquilo se transforma num instrumento de poder e de opressão sobre o outro. Sabe? Acho que a cegueira, ela me colocou nessa condição de humilde, sabe? Foi muito importante para mim, entendeu? Assim, essa parte eu percebo às vezes que na área da física mesmo existe um pouco a parte da arrogância, né? A pessoa que faz física, não todas as pessoas, mas é isso, muitas pessoas que conseguem fazer cálculos ou têm trabalhos muito difíceis se tornam algumas vezes arrogante mesmo, e aí os outros têm vergonha de fazer uma pergunta, porque até na sala de aula, já que o senhor é acostumado a dar aula, tem muito aluno que não levanta a mão para fazer pergunta porque tem vergonha de ser humilhado. Aprendido por ele, aquele comportamento não é um comportamento natural. Muito provavelmente, quando ele estava no jardim da infância, ele era uma criança muito questionadora, com muitas dúvidas. Agora, no decorrer da sua escolaridade, ele aprendeu a ter medo de levantar a mão, né? E fazer pergunta, dizer que não sei, dizer a dúvida, é a única maneira que se tem de superar aquela dúvida. A sua dúvida esclarece de tantos outros. E, olha, isso, na minha opinião, como professor da área de ensino, é algo que, nas minhas aulas, eu faço questão de desconstruir. Meus alunos que serão professores, eu trabalho para que eles, quando estiverem em sala de aula, não exerçam essa relação de opressão. Entende? Para que eles, nas minhas aulas, o não sei, a dúvida, a pessoa zombar do outro porque não sabe, eu não permito isso. Senão você não cria um ambiente onde os significados sejam à tona das discussões. Se quando tu decidiu estudar física, a tua família te apoiou nessa decisão de estudar física ou tentou induzir a outro curso? E a segunda pergunta é se o senhor não fosse físico, o que o senhor faria? Bom, quando eu comecei a estudar física, eu tô me mexendo de novo. Não, mas tá tudo bem, pode se mexer, eu acho que foi só naquele minuto. Quando eu comecei a estudar física, o meu pai, talvez, o primeiro ano que eu prestei o vestibular, eu não passei e não havia o curso de física em Bauru. Então ele falava para mim estudar direito, para mim estudar engenharia, acho que ele queria que eu ficasse próximo lá da cidade, né? Porque senão eu teria que ir para longe. Mas ele tentou me induzir para economia, ele falou, você é bom com raciocínio, vai para o direito. E essas faculdades existiam ali próximos da nossa cidade, né, que é Lençóis Paulista. Mas depois eles deram todo o apoio, né, para eu fazer a faculdade de física, que era que eu queria mesmo. Eu era doente por física, sou até hoje, né? Gosto muito mesmo. E da área de ensino também. Uhum. Gosto muito da área de ensino de física. E a outra pergunta eu esqueci. Desculpa. Era se o senhor não fosse físico, o que o senhor seria? Eu gostaria muito de ser artista. Artista. Eu gostaria muito de ser artista, de trabalhar com... Aí eu não sei, eu gostaria talvez música, talvez ator, uma coisa dessa natureza ligada às artes. E eu acho que eu tenho uma veia artística muito forte, sabe? E até no livro estrangeiro eu tento colocar essa veia artística. Tem um CD nele que eu canto. Sempre gostei de cantar muito. Não sei, talvez eu acho que muitas pessoas gostariam de ser artista, né? Bastante gente responde. Eu não sei, mas eu gostaria muito de ter sido artista. Eu acho que
ser professor, de uma certa forma, é me realizar como um artista. Eu coloquei no meu livro estrangeiro que eu só sou feliz no palco. E o palco, para mim, é qualquer lugar. É a sala de aula, é conversando na rua com uma pessoa, é pegando o violão também, tocando em algum lugar, mas eu preciso de plateia. Eu preciso muito da plateia. E eu me realizo muito quando eu tenho plateia. Não precisa ser plateia grande, não. Eu não preciso de um grande teatro, nem nada disso. Essa questão das artes, plateia, de falar, assim, mostrar alguma coisa, mostrar as minhas ideias, me encanta demais. Quando eu dou uma palestra, eu me realizo muito. Eu acho que todo mundo aqui no canal vai gostar muito da entrevista, porque eu acho que é interessante conhecer o ponto de vista, né, de diferentes pesquisadores sobre o que pensam da física. Muita gente que... Eu me surpreendo com a quantidade de gente que me escreve dizendo que o meu canal ajuda a conhecer as perspectivas de um físico. Inclusive gente que está terceiro semestre da faculdade, que está quase se formando na faculdade, e eu não sei, já que o senhor gosta tanto dessa parte do ensino, talvez já tenha até estudado sobre isso, mas eu não entendo o que acontece que não é tão comentado na universidade o que a gente pode fazer como físico. É comentado, o professor vai lá em geral, dá aula, explica a matéria, mas não existe essa ligação. O que vai acontecer quando tu sair da faculdade? O que tu pode trabalhar? O que tu pode fazer? Eu sinto que as pessoas não sabem o que elas podem... Elas sabem que elas vão ter um título, mas o que elas vão fazer com aquele título, elas não sabem. Não sei se eu fui clara, né, na explicação. Eu entendi perfeitamente o que você falou. O Brasil tem um problema, assim, que existe uma coisa, acho que no Congresso Nacional, da regulamentação da função de físico. Né? Se você sabe, o Brasil não regulamentou ainda o físico, a função de físico. Nós temos o químico, o biólogo, o engenheiro, o médico, mas físico não tem, né? Então, o que acontece? O cara termina... Então, a regulamentação da profissão de físico traria, eu acho, oportunidades nesse sentido que você está falando, do cara poder ser contratado pela indústria, principalmente, ou até por outras áreas que nós nem sabemos. Hoje, poderiam ser, inclusive, construídas, elaboradas socialmente. Hoje, o sujeito termina uma faculdade de física, se ele for da licenciatura, ele estará apto ali para ensinar física, no ensino médio, aí em várias ensinos. Ou então prosseguir a sua carreira de mestrado, doutorado. O bacharel também, o bacharel vai fazer mestrado, doutorado. Nós temos algumas outras áreas de física, como físico médico, físico computacional na USP que tem, mas com certeza estas pessoas terão que fazer mestrado, doutorado, continuar suas pesquisas para fazer a pesquisa em física que vai se dar, na maioria das vezes, aqui no Brasil, né, grande maioria das vezes, dentro da universidade. E dentro da universidade, além de continuar fazendo pesquisa, ele vai ser professor de física. Né? Então, acho que é importante situar isso. A pessoa que estuda física, ela vai ter uma grande área de atuação, que é a lecionar física, que é uma disciplina básica, vai fazer pesquisa em física, depois ela vai acabar sendo professor também na universidade. Agora, é muito importante que no Brasil, isso parece que é uma das pautas do Congresso, que haja a regulamentação da função de física. Aí outras áreas para a atuação do físico na indústria se abrirão. Eu acho que, enfim, eu recebo, desde que eu comecei a falar de física, né, eu recebo muita mensagem e eu sinto que algo acontece na universidade e que, primeiro, que a pessoa é perdida, ela é eu também era, entendeu? Só que eu ainda tenho a desculpa de falar que na minha época não tinha tanta informação. Na minha época, eu comecei a faculdade em 2009, a gente não tinha YouTube com todas essas informações que tem hoje em dia, que tem vários canais de física e tu pode ter
muito fácil o acesso, mas, por exemplo, as pessoas hoje em dia, 2019, eu sinto que são muito perdidas em relação a o que elas podem fazer, que são muito desmotivadas no sentido de que alguém desmotiva elas, entendeu? Por exemplo, gente que escreve que o professor falou que o professor da universidade falou que a turma inteira é burra, que a turma inteira não tem capacidade de aprender, o que eles estão fazendo lá dentro da universidade, que o orientador tratou a pessoa mal. Tipo, muitas questões de que eles falam que passaram por muitas coisas dentro da universidade que fizeram com que eles se sintam incapazes de continuar aquilo ali. Ou professores do ensino médio que desmotivam os alunos a conseguir algo. Chamam a pessoa de burra, estúpida, idiota, sei lá, todas essas palavras feias. E tem muita gente que me escreve assim, eu fico muito chateada, muito preocupada, porque se as pessoas assistirem os meus vídeos, eu tento só motivar as pessoas e não desmotivar as pessoas, porque eu sinto que elas já estão muito desmotivadas e eu fico triste com isso. Você se lembra que você me perguntou, um tempinho atrás aí, se ainda hoje isso aconteceria, dos professores motivar ou desmotivar alunos com deficiência visual? Eu respondi para você que isso é uma questão social e poder acontecer. Mas agora você está acabando de me descrever, relatando aí experiências de professores que fazem isso em salas de aulas, né, que não tem aluno deficiente visual. Exato. Né? Esse comportamento, eu não estou generalizando, aqui tem professores muito bons que motivam as pessoas, como aconteceu comigo, né? Mas então é necessário ressaltar isso para a gente não. Isso que vai para o YouTube, para a gente não falar assim, ele está dizendo de todos os professores. Não é isso. Sem generalizar. Mas, infelizmente, existem alguns professores, acho que são a minoria, que faz isso, infelizmente. Você veja, como é que faz isso nas salas de aula, dizem para os alunos que eles não têm potencial. O aluno tem uma dúvida, não compreende algum exercício, diz que o aluno é burro, né? Eu penso que nós temos que nos colocar na condição do outro. Esse professor já foi aluno. Será que ele nunca enfrentou uma dúvida? Será que ele entendeu tudo assim de primeira? Ele entendeu sempre uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau, uma função trigonométrica, um exercício de física. Ele sempre entendeu tudo de primeira. Ou seja, esse entendimento que esse professor tem hoje veio assim subitamente. É importante que esse professor, todo mundo, se coloque na condição do outro. Acho que isso é muito importante. Empatia. Agora, né? Um recado para os seus assinantes, para os seus ouvintes aí, para os seus inscritos. Veja, você tem muito potencial. Não acredite nessa pessoa que diz que você não tem potencial. Essa pessoa pode estar passando por um momento ruim, por um problema na família. Essa pessoa pode estar numa profissão errada, né? Às vezes a pessoa é professora e está passando numa profissão errada. Está falando algo inadequado para você. Eu sou professor de física, sou cego, estou aqui na Unesp de Ilha Solteira, né? Fui resgatado no passado, lá no ano de 89, pelo professor Edgar Moreto, que me disse assim, menino, você tem potencial. Então eu queria dizer isso para você, você tem potencial. Ele dizia outras coisas também, ele dizia assim, a física é linda, a matemática é linda, são coisas lindas mesmo. Então, a física é uma ciência que interpreta a natureza, interpreta o mundo, dá uma perspectiva mais ampla de como compreender o seu redor, né? De ter uma interpretação mais da realidade, uma interpretação diferente, né? Então tudo isso é real, tudo isso é uma outra forma de compreender a própria realidade social que você vive e a própria física, a própria matemática. Então não acredite nessas palavras inadequadas que porventura chegam até você.